Bom, fala pessoal, Rodrigo aqui de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho da utilização de ferramentas, de IA que eu utilizo no meu dia a dia em licitações. O foco hoje vai ser falar sobre como utilizo o Notebook LM para extrair informações sensíveis, de editais. Primeiro eu queria que vocês dessem uma olhada, quem ainda não olhou, o site do Livro Impact, que ainda não está à venda, está em fase final de revisão. É um site muito completo, você vai encontrar um pequeno trecho de cada um dos capítulos. Bom, espero que vocês gostem, mas agora o que me importa é o seguinte, vamos falar sobre licitações. Primeira coisa, eu entrei no Portal Nacional de Contratações Públicas, mais conhecido PNCP, e encontrei uma licitação aqui, de construção de rede adutora e rede de distribuição para a zona rural do município de Cristal do Sul, Rio Grande do Sul. A captação, imposto tubular profundo, adutor de recalque e tudo mais. O valor de R$127 mil. Eu já baixei o arquivo PDF aqui do edital, O edital é esse documento, ele tem 48 páginas, É relativamente pequeno. Estou acostumado com alguns com 250, 300 e vários documentos. Primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no Notebook LM e criar um novo notebook. Nele eu vou estar colocando o edital. Ele vai ser a fonte, ele vai aparecer aqui a fonte, que vai ser edital. Ele está fazendo a importação. Pronto, fez a importação, ele já é uma fonte. E dá aqui as principais premissas. Eu estou usando aqui o Google Chrome. E o Google Chrome ele tem uma extensão que se chama Cortex Notebook LM. O Cortex ele faz algumas coisas interessantes, uma delas é eu poder importar meus prompts. Eu tenho prompts e um deles é a análise de editais. Copiei ele e aqui em configurar notebook eu vou entrar aqui em personalizado e vou colar as instruções. Para vocês terem uma ideia, é um prompt que foi gerado pela minha engine RTC ROS Elite. Ele fala que eu sou o papel dele é um especialista sênior em inteligência de licitações, com inteligência de licitações e análise de risco contratual, mais de 20 anos de experiência, e aqui eu vou colocando, Sua principal habilidade é a leitura forense de editais, identificando com precisão cirúrgica vulnerabilidades, armadilhas, cláusulas restritivas e oportunidades ocultas que 99% dos analistas não percebem. Você pensa como um advogado, engenheiro de custos e um gestor de projetos simultaneamente. A tarefa é dupla, extraia e estruture os dados essenciais do edital de licitação, seja público ou privado, e seus anexos. Realize uma análise de risco forense para identificar todas as falhas, inconsistências, omissões e pontos críticos que possam impedir a viabilidade da proposta, a segurança jurídica da participação ou a rentabilidade. Então basicamente, até aqui, o que eu estou pedindo para a engine fazer é extrair, analisar tudo que for uma inconsistência, falhas e omissões. Porque às vezes você encontra uma informação em um local, em outro documento, no mesmo documento, uma outra informação que é discrepante. Às vezes você encontra cláusulas que são complicadas, abusivas, leoninas, como a gente fala, enfim. Relatório final é para um comitê de decisão interno, diretoria, comercial técnico de uma empresa que está avaliando a viabilidade dos riscos de participar dessa licitação. Então tem aqui as informações do que ele vai estar extraindo. Eu vou pedir para salvar aqui e vou digitar para ele aqui, faça a análise deste documento, identificando pontos mais importantes, cláusulas de risco e demais pontos de atenção, Vou pedir para ele processar o material. Como é um documento pequeno, ele vai fazer, acho que rapidamente ele vai fazer a análise e já vai dar um output,
Está aqui. Análise de risco e viabilidade da concorrência presencial. Então, a primeira coisa que ele fala, né, ele faz um sumário, nível de risco, agregado médio, ressalva, vácuo, com ressalvas. Principal fator de risco, a exigência de vistoria técnica obrigatória, agendada, com prazo exíguo e aplicação de garantia adicional para propostas abaixo de 85% do valor estimado, que pode impactar severamente o fluxo de caixa do contratado. Objeto, uma implantação de sistema simplificado de abastecimento de água rural, uma adutora de aproximadamente 1.586 metros, rede de distribuição de 1.417, um reservatório de 10 metros cúbicos em torre metálica. O valor de R$ 127.146,10, com BD incluso, a modalidade é concorrência presencial. Isso é um problema, né? Porque você tem que estar presencialmente entregando a proposta, você não manda por portal nem nada, então isso aí é meio complicado. Ele vai estar falando aqui quais são os pontos obscuros ou ambíguos, né? Cláusula de dupla interpretação, definição de preço unitário vezes preço global. Isso é meio estranho, porque preço global significa que você vai estar sendo responsável pela execução da obra, mesmo que a sua planilha dê diferente do que a planilha do órgão. E aqui ele fala que o julgamento por menor preço global, mas ele tem a definição de preço unitário, então é meio estranho. Bom, informações conflitantes faltantes, responsabilidade pela energia elétrica, né, é um ponto aqui. Pontos críticos, capacidade técnica operacional e profissional concomitante, riscos financeiros de fluxo de caixa, garantia adicional, que é a cláusula 16.3.1 e 2.4 da minuta. Propostas inferiores a 85% do valor estimado deverão prestar garantia adicional correspondente à diferença entre o valor estimado e o ofertado. Aqui ele dá um plano de ação imediato, o que você deve fazer? Ligar imediatamente para o telefone para agendar a vistoria com o engenheiro municipal até o dia 2/4, já foi. Por isso que eu peguei também essa licitação, porque é algo que já ocorreu, então eu não estou, digamos assim, eu não estou expondo dados sensíveis. Perfeito? Solicitação de esclarecimento. Então ele pede para questionar formalmente sobre a responsabilidade pelos custos de ligação elétrica para o sistema de bombeamento, porque isso não está claro. Avaliação de acervo, validar com o departamento técnico se a gente tem os atestados de capacidade técnica operacional. Priorizar fornecedores locais conforme incentivo do edital, né, na cotação de materiais, para reduzir custo de frete e mobilização. Análise de margem, definir o preço de lance considerado o gatilho da garantia adicional para não comprometer capital de giro. Então você vê que ele extraiu um monte de informações que eu não precisei ler no edital, mas o que eu faço? Eu pego esses pontos que ele falou, se bem que se você passar aqui, no ponto 4, ele já mostra de onde que ele extraiu a informação. Mas basicamente o que eu faço? Eu pego, extraio essas informações e vou verificar em cada cláusula que ele está indicando aquilo lá, fazer a minha leitura para ver se é realmente isso, para não deixar passar nada. Então você vê como que a utilização da inteligência artificial e de ferramentas específicas, elas aumentam a nossa produtividade, diminuem o risco de erros, e tornam todo o processo muito mais rastreável, muito mais fácil, porque esse documento eu salvo no arquivo, na pasta, né, de licitações, e quando qualquer pessoa que for analisar, de onde que eles tiraram as informações? Tiraram daqui, onde vai estar esse documento, né, essa extração aqui que a Engine fez, onde vai estar também o edital, projetos, planilha, enfim. Ele já é uma forma de você abrir o olho para coisas que você demoraria. São 48 páginas? 2 horas a 3 horas de leitura, bem tecnicamente falando assim, né? Você vai ler durante 2, 3 horas, grifar, marcar, né? O pessoal que adora pegar uma agenda e anotar as coisas, eu não preciso fazer isso porque graças a Deus eu utilizo inteligência artificial. Agora você imagina, eu estou falando de um edital que só tem um documento e 48 páginas, imagina quando eu tenho um edital que tem 15, 20 fontes diferentes com mais de 1000 páginas. A diferença que isso faz, porque ele lê todas essas informações, extrai essas informações de acordo com o protocolo RTC-ROS, né?
E isso daí já é feito com viés do quê? De estar me alertando de todos os problemas que podem aparecer. Então, com isso daí eu ganho muito tempo para fazer o importante que é pensar. Em vez de eu ficar extraindo documento, analisando coisa por coisa, eu vou nos pontos críticos. É lógico que isso aqui também vai depender da experiência da pessoa de julgar se todas as informações críticas e mais importantes estão aparecendo aqui, mas eu já vou nesses pontos que ele vai estar informando, vou visualizar esses pontos e vou estar ganhando muito tempo, porque tem muita informação que não é tão importante, que aparece em documentação, você perde muito tempo às vezes, né? A gente vai mais ou menos nos pontos mais importantes sempre quando a gente vai fazer uma leitura, mas para achar esses pontos você tem que esmiuçar centenas de páginas cheias de informações. Então isso aqui eu ganho muito tempo, eu ganho também, além do ganho de produtividade, como eu falei, também uma confiabilidade maior, né, porque é um sistema que vai estar trabalhando aí por trás e a gente só vai estar colhendo essas informações e validando essas informações, perfeito? Então esse é mais um caso de utilização de IA, no caso o Notebook LM, que é muito bom para isso, para você colocar um documento e fazer a extração de informações. Como eu falei, uma coisa muito importante é você ter um prompt, é você ter prompts que, né, que sejam úteis, porque você já dá uma informação para IA, para ela buscar de uma certa forma, ela não vai buscar aleatoriamente. Se eu colocar sem nenhuma informação personalizada, ela vai fazer uma busca de uma forma totalmente diferente, ela não vai estar se atentando aos detalhes que eu coloquei. Então, você saber fazer um bom prompt é talvez o principal segredo aqui do negócio, é você saber o que você precisa de informação, criar isso daí e utilizar da melhor forma possível. Então, eu utilizei duas ferramentas, né, que é o meu RTC ROS, que ele produz prompts de altíssima qualidade, né, conforme uma definição de programação bastante estrita e que foi testada, e por isso que ele funciona. E depois desse prompt, eu carrego ele aqui para o Notebook LM, que faz a extração conforme esse prompt, e com isso eu tenho uma confiabilidade das informações extraídas e tenho também um ganho de tempo considerável. É assim que eu me torno mais produtivo, perfeito? Eu agradeço vocês aí, espero que tenham gostado e até a próxima.